Dando continuidade ao acordo de não persecução penal, é importante a gente falar aqui da decisão do juiz que nega a homologação a esse acordo de não persecução penal, o recurso cabível, alteração também promovida pelo pacote anticrime e que vamos falar num vídeo a posteriori, é o recurso cabível, então, o RESE, o recurso em sentido estrito. O pacote anticrime introduziu um inciso lá no artigo 581 que traz as hipóteses de cabimento do RESE. Então, contra a decisão que não homologa o acordo de não persecução penal, caberá então recurso em sentido estrito. Vamos agora fazer a leitura dos dispositivos do 28A e fazer também os respectivos comentários. Acompanhe comigo. Diz o caput: não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Então, basicamente, a gente já falou, para crimes que não tenham violência, grave ameaça, que a pena mínima seja abaixo de 4 anos. Um detalhe importante também é que requer necessariamente, para que haja o firmamento do acordo de não persecução penal, é que esse investigado confesse a prática desse crime, dessa infração penal que está sendo a ele imputado. A gente vai perceber que o acordo de não persecução penal ele é semelhante ao Instituto da Transação Penal. Só que nesse ponto específico ele difere bastante. Porque a transação penal, que também é um acordo entre o MP e aquele investigado por uma infração penal, cuja pena não seja superior a 2 anos, ou mesmo uma contravenção penal, nessas hipóteses caberia a transação penal e esse instituto não gera confissão. Portanto, aquele que aceita uma transação penal, ele não está confessando uma determinada infração penal. Agora, o acordo de não persecução penal, ele requer esse dispositivo aí, que o agente confesse a prática dessa infração penal que está sendo a ele imputado. Se ele não confessar, não haverá, então, um acordo de não persecução penal. Essa observação é importante. Vamos, então, adiante aqui na leitura do inciso 1º. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazer. Então, essas são as condições que a gente vai comentar aqui, que ele deve cumprir, isolada ou cumulativamente. Então, quem vai decidir é o próprio Ministério Público, juntamente com esse investigado, se vai ser mais de uma dessas medidas que ele deverá cumprir. Então, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumento, produto ou proveito do crime, prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juízo da execução. Então, percebam aqui que, caso haja celebração de um acordo de não persecução penal, esse agente pode, como uma medida aí, enfim, aplicada em caso de firmamento do acordo, cumprir a prestação de serviço à comunidade, podendo ter o tempo da prestação diminuída de 1 a 2/3. Então, teoricamente, vamos supor que ele tivesse uma pena ali de 4 anos de cumprimento de prestação de serviço à comunidade. Ele pode ter a diminuição dessa prestação de serviço à comunidade diminuída aí de 1 até 2/3. Inciso 4º, pagar prestação pecuniária, também, a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, ou cumprir por prazo determinado outra condição
indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Percebo que esse inciso quinto aí, ele traz uma ideia de um rol exemplificativo de hipótese. Então, não são apenas essas 4 hipóteses anteriores a esse inciso quinto aí, de medidas que o agente deverá cumprir em caso de firmamento de acordo de não persecução penal. Poderão ser estabelecidas outras hipóteses, como é possível já para a suspensão condicional do processo, do Ministério decidir quais vão ser as hipóteses que esse agente terá que cumprir para que o acordo seja validado. Então fica em aberto essa questão aí. É importante a gente mencionar, já que eu falei aqui de suspensão condicional do processo, uma dúvida que já está surgindo aí é se o acordo de não persecução penal, se o agente preencher todos os requisitos, seria um direito subjetivo seu ou uma faculdade atribuída ao Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público tem essa faculdade de optar se oferece ou não, ou isso é um direito assegurado ao investigado caso ele preencha todos os requisitos. O que tem prevalecido justamente para a hipótese de suspensão condicional do processo, para a transação penal, na doutrina e na jurisprudência, é que esses institutos, caso o beneficiário ou o propenso beneficiário preencha os requisitos exigidos, é sim um direito subjetivo seu. Então, o Ministério Público, diante dessa hipótese, não teria como optar se oferece ou não. Ele deve optar, sob pena de discussão aí via algum tipo de remédio judicial. Alguns vão falar que caberia um mandado de segurança criminal. Enfim, isso daí são questões práticas que tem que se analisar. Mas guardem isso, o acordo de não persecução penal, para uma parte majoritária da doutrina e da jurisprudência, é sim um direito subjetivo do investigado. Acompanhe comigo a continuidade da leitura. Parágrafo 1º. Para a aferição da pena mínima combinada ao delito, a que se refere o caput desse artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Muita atenção aqui, a gente já falou que a pena mínima para que seja aceito o acordo de não persecução penal deve ser inferior a 4 anos. Não pode ser igual, não pode ser superior, deve ser inferior à pena mínima. E aí vai dizer esse parágrafo 1º que podem ser aplicadas hipóteses de aumento e de diminuição de pena, do caso em concreto, para que se afira ali se houve, enfim, o atingimento desse requisito exigido pelo legislador. Então vamos pegar, por exemplo, o crime de tráfico de drogas, que é um crime que não tem violência, não tem grave ameaça. A pena do crime de tráfico de drogas, a priori, ela vai de 5 a 15 anos. Mas nós sabemos que existe uma hipótese lá do artigo 33 da Lei de Drogas, do parágrafo 4º, que é o crime do tráfico privilegiado, que é aquele agente primário, de bons antecedentes, que não integra a organização criminosa e que não se dedica à prática de atividades ilícitas. Pois bem, esse agente que comete o tráfico privilegiado, ele terá a sua pena diminuída de 1/6 até 2/3 na terceira fase de dosimetria da pena. Então, esse agente que a priori estava respondendo por tráfico de 5 a 15 anos, ele vai ter a diminuição da pena do seu crime de 1/6 a 2/3. E o parágrafo 1º vai dizer que deve ser aplicado o máximo dessa diminuição. Então, o máximo dessa diminuição seria 2/3. Se ele estava lá com a pena mínima de 5 anos, ou seja, 5 anos são 60 meses, se você diminuir 2/3, você vai diminuir 40 meses dessa pena mínima, colocando-a num patamar de 20 meses. 20 meses dá menos de 2 anos. Portanto, preenchendo o requisito exigido pelo legislador da pena mínima ser abaixo de 4 anos. É interessante que aqui não se aplica aquela teoria que a gente conhece no direito penal, para cálculo de prescrição, da teoria da pior das hipóteses. Lá no direito penal, quando você vai calcular a prescrição e tem alguma causa de diminuição de pena a ser considerada, você, em homenagem à teoria da pior das hipóteses, tem que diminuir a pena no mínimo da diminuição. Então, por exemplo, se a pena diminuir de 1/6 a 2/3, para cálculo de prescrição, você diminui apenas em 1/6 e não em 2/3 aqui,
como disse o legislador, que é a melhor causa, ou seja, é a causa que mais diminua, é o quantum que mais diminua. Mesma coisa seria o contrário, se tivesse alguma causa de aumento de pena. Aqui no parágrafo 1º, então, para a aferição do acordo de não persecução penal, deveria ser aplicado o mínimo aumento de pena possível. Então, se a pena, vamos supor, tivesse aumentada de 1/6 a 2/3, nesse caso, para calcular se encaixaria ou não essa pena mínima, deveria, então, ser aplicado o aumento mínimo de 1/6, por exemplo. Parágrafo 2º. No parágrafo 2º, pessoal, a gente tem as hipóteses de não aplicação do acordo de não persecução penal para aqueles agentes que preenchem os requisitos do caput. Então, diz o seguinte: o disposto no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Inciso 1º, se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos dessa lei. Então, o primeiro requisito aí de não aplicação do acordo de não persecução penal, ou seja, não caberá esse acordo de não persecução penal se for cabível a transação penal. Então, a gente não tem, nessa hipótese, o cabimento de um acordo de não persecução penal. Segundo, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indique conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Então, o agente também não terá direito ao acordo de não persecução penal se ele for reincidente. Ou seja, se ele já tiver uma condenação criminal transitada em julgado aí nos últimos 5 anos, por exemplo. Além disso, o inciso 2º ele foi um pouco mais além. Ele vai dizer que, embora o agente não seja reincidente, mas se ele for useiro e vezeiro no crime, como a gente diz, ou seja, aquele que tem a prática reiterada de cometer crimes, mesmo que ele não tenha condenações, também pode não ser aplicada a ele essa possibilidade do acordo de não persecução penal, mesmo preenchido aqueles requisitos que a gente viu do caput do 28A. Outra hipótese, inciso 3º, ter sido o agente beneficiado nos últimos 5 anos ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. O inciso 1º dizia que ele não faria jus ao acordo de não persecução penal caso coubesse ali uma transação penal. Aqui é um pouco mais além, um pouco mais adiante o entendimento do legislador. Ele vai dizer que se nos últimos 5 anos que antecederam o cometimento da infração, o agente se beneficiou ou de suspensão condicional do processo, ou da transação penal, ou mesmo de outro acordo de não persecução penal, ele não fará jus a esse benefício. Inciso 4º. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. Então, esse inciso 4º fala por si só, fala per si. Se o crime envolver violência doméstica, envolver um crime contra a mulher em razões do sexo feminino, também não terá direito esse agente a esse acordo de não persecução penal. Parágrafo 3º. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Isso daqui a gente já falou da obrigatoriedade da presença de um defensor. Parágrafo 4º. Para homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado, na presença de seu defensor e sua legalidade. Esse parágrafo 4º é importantíssimo, porque aqui ele preconiza que o juiz deverá homologar esse acordo em sede de audiência, especificamente designada para tratar dessa questão do acordo de não persecução penal. Então, é designada uma audiência onde vai estar presente o Ministério Público, o investigado, o seu defensor e também o juiz. E o juiz, então, questionará esse investigado dos acordos, dos termos propostos nesse acordo. E aí o juiz, então, entendendo dessa validade, ele, então, formalizará a homologação desse acordo. E volto a repetir, deve ser formalizado nessa audiência
propriamente designada pelo juiz para essa finalidade. Parágrafo 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. Então, o juiz analisa a regularidade formal desse acordo, a legalidade, mas analisa também se há alguma desproporcionalidade nas medidas impostas. Se as sanções, muitas vezes, estão muito pesadas, muito draconianas, frente àquela infração penal que ele cometeu. Nessa hipótese, aí, o juiz pode recusar esse acordo. A gente já viu que, contra a adesão que recusa a homologação caberá rese, mas o juiz, a priori, pode negar essa homologação e mandar para o órgão superior do Ministério Público. Homologado judicialmente, parágrafo 6º, homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. Então, celebrou o acordo, está tudo certo, foi homologado pelo juiz, nessa audiência que já falamos, o juiz devolve esses autos aí para que, então, ocorra o início da execução desse acordo perante o juízo da execução penal. Parágrafo 7º. O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atendeu os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. Então, no parágrafo 5º, a gente já diz que se houver uma desproporcionalidade, o juiz devolverá isso para o Ministério Público, readequar as medidas propostas. E aí, mesmo assim, o Ministério Público não adequando, aí o juiz vai recusar, mais uma vez, a homologação desse acordo. Aí não terá, então, a celebração do acordo de não persecução penal. Parágrafo 8º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Então, devolver os autos do acordo de não persecução penal não homologado pelo juiz, não é que o Ministério Público vai promover o arquivamento. Ele vai, a partir daí, decidir se oferece a denúncia, se é caso de denúncia, ou buscar o complemento através de novas diligências de investigação. Mas, a priori, esse acordo de não persecução penal não terá havido prosperidade em seu proceder. Parágrafo 9º. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Vamos lá. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. Então, a vítima, no direito brasileiro, ela tem alguns direitos. Por exemplo, o direito de saber se aquele suposto autor de um crime contra ela está preso, se foi revogado sua prisão, se foi condenado, qual foi a pena imposta a ele, se ele conseguiu a sua liberação para recorrer em liberdade, etc. É um direito assegurado à vítima a ser intimada de alguns atos processuais. Aqui no parágrafo 9º, nós então temos mais um desses atos processuais que depende da notificação, da intimação da vítima. Então, se for celebrado um acordo de não persecução penal, através da homologação e mesmo do seu descumprimento, a vítima deverá ser informada. Parágrafo 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas do acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e, posteriormente, oferecimento da denúncia. Aqui a gente percebe, então, como na transação penal, que há a chamada coisa julgada formal. Ou seja, de certa maneira fica sobrestado, fica paralisado o andamento desse futuro processo, mas o acordo de não persecução penal, como o acordo de transação penal, eles não extinguem por definitivo essa possibilidade. Em caso de descumprimento de um ou de outro, ou seja, do acordo de não persecução penal e também da transação penal, é possível o Ministério Público retomar no seu papel de titular da ação penal e oferecer a denúncia.
Então, percebe que o acordo de não persecução penal faz apenas coisa julgada formal e não material. Parágrafo 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Pois bem, fala por si aí. É interessante que em parágrafo anterior a gente viu que não poderia ser oferecido o acordo de não persecução penal caso nos últimos 5 anos tivesse sido oferecido um acordo de não persecução penal, a suspensão condicional do processo ou a transação penal. Parágrafo 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão da certidão de antecedentes criminais, exceto para fins previstos no inciso 3º do parágrafo 2º desse artigo. A gente tem que ir lá no parágrafo 2º, inciso 3º. O inciso 3º, parágrafo seguinte, diz: ter sido agente beneficiado nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, o que o legislador está querendo dizer aqui é que esse acordo de não persecução penal não gera antecedentes criminais, não gera uma certidão de antecedentes criminais bem semelhante ao que é na transação penal. Lá também não gera esses antecedentes criminais. A única hipótese de impedimento, ou seja, de mácula, vamos dizer assim, que fica, é que, por mais que não gere certidão de antecedentes criminais, esse acordo, ele impede que durante 5 anos o agente obtenha, evidentemente, um novo benefício de acordo de não persecução penal. Parágrafo 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade. Parágrafo 4. O juiz competente aqui nos parece ser o juiz da execução penal. Aquele onde estava ali sendo verificado o cumprimento ou não desse acordo de não persecução penal. Parágrafo 14. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. Aqui, pessoal, é interessante a gente fazer um comentário. A gente já viu que da decisão que não homologa o acordo de não persecução penal, caberá um recurso interposto chamado recurso em sentido estrito, famoso RESE. Mas e se é o Ministério Público que se nega a oferecer esse acordo? Sabendo que a gente já diz também que é um direito subjetivo assegurado ao investigado. O que esse investigado poderá fazer? Entrar com recurso? Na verdade, não. A via adequada é ele propor que esses autos sejam remetidos para o órgão superior do Ministério Público. Então, esse órgão superior do Ministério Público, se for estadual, será o Procurador-Geral de Justiça, e nos termos do artigo 28, ele então deverá decidir se propõe esse acordo ou se não propõe um acordo. É o que a gente extrai do artigo 28 do CPP. Lembrando que em vídeo anterior a gente já comentou que também houve alteração, inclusive está suspensa pelo pacote anticrime desse artigo 28. Houve alteração no artigo 28 e essa alteração está suspensa por uma decisão do ministro Fux e que já comentamos em vídeo anterior especificamente desse artigo 28. É bom que vocês retomem lá essa aula para entender como funciona esse artigo 28. É isso, pessoal. Aguardo vocês, então, no próximo vídeo. Abraço.